Tenho que falar muito. Negativo? Negativo não, mas isso. só de maneira positiva. Coisa positiva, né? Um ponto negativo, já que você me perguntou de algo negativo, não pode perder a quantidade de gols que perdeu. A verdade é essa. Porque criou muitas oportunidades, era a chance do Flamengo golear o Fluminense, matar de vez a semifinal do Campeonato Carioca e fazer uma goleada histórica no Clássico Fla-Flu, que, na minha opinião, é o principal clássico nos últimos anos do futebol carioca. Dito isso, vamos para os pontos positivos. Foi um jogo impecável do Flamengo, tanto na parte defensiva, quanto no meio de campo, tanto no ataque. Se a gente for reparar, a marcação do Flamengo começando desde lá do começo do ataque. Os jogadores ofensivos marcando muito. Mas isso por quê, Fernandinho? Porque a preparação física do Flamengo está se destacando. A gente pode ver um Arrascaeta totalmente diferente no ponto de vista físico. Ele ficando até os minutos finais de jogo, dando carrinho, ajudando a marcação, inclusive dando um passe absurdo para o Pedro fazer um gol de cabeça. Então foi uma partida muito boa do Flamengo. Acho que é uma partida que deve servir de exemplo para a temporada. A gente pode ver o Rossi não fazendo nenhuma defesa. O Fluminense não conseguiu finalizar a gol do Rossi. Finalizou, mas no gol não acertou nenhuma bola. Então, assim, se o Fluminense jogou mal, foi graças à estratégia do Flamengo, graças à estratégia da comissão técnica do Tite. Então tem que elogiar o trabalho que o Tite vem fazendo. E eu quero falar novamente, elogiar novamente, eu não me canso de elogiar o que o De La Cruz vem fazendo desde quando ele chegou ao Flamengo. Parece que é um jogador que está há anos no clube. E, novamente, mesmo não fazendo gol, mesmo não dando assistência, na minha opinião, foi o melhor em campo. Ele dominou o meio de campo. Claro, o que ajudou? A escolha do Diniz, que eu acho que o Pedrosa vai mencionar isso aqui. A escolha do Diniz não foi ideal, facilitou muito a vida do meio de campo do Flamengo, facilitou o De La Cruz, que comandou o meio de campo. Então o Flamengo fez uma partida impecável. Eu, na minha opinião, para mim, esse time está pronto. Talvez o Luiz Araújo seja o único jogador que não tenha titularidade absoluta ali, esteja brigando por posição, mas de resto, eu acho que esse é o time do Flamengo. Então, parabéns ao trabalho do Tite até o momento com a camisa do Flamengo, que, repito, falei no começo do programa, mas para quem não viu, o Flamengo está há 10 jogos seguidos sem tomar gol. Isso é um absurdo. E outra, sendo um clube, um time sem maldade. Se a gente for reparar, não são muitas faltas, não são muitos cartões que o Flamengo leva. Então, assim, é uma disciplina tática. Disciplina tática absurda em todos os quesitos. O Flamengo muito bem. Eu brinco aqui, se vai ser campeão ou não, a gente não sabe. A verdade é o seguinte, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para mim, o Flamengo é o grande favorito, porque eu não vejo o Flamengo tomando gol. Eu não vejo o Flamengo perdendo jogos. E o tal equilíbrio que o Tite tanto buscava, enfim, ele encontrou. Ô Pedrosa, e o pessoal de casa, essa questão de 3 gols é porque o Flamengo também, assim como no Nova Iguaçu, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então o Fluminense precisa vencer essa próxima partida. Agora, Pedrosa... Por 3 gols de diferença. Por 3 gols, é. Ô Pedrosa, vamos lá. Diga pra mim uma coisa. Sim. O que está acontecendo com o Fluminense nos últimos jogos? O que a sensação que eu tenho, e eu não cobrei isso antes da Recopa, é que o foco era a Recopa. E eles conquistaram o objetivo deles. Você acha que deu uma aliviada agora, vamos para uma próxima batalha que não é o Carioca? Ou, obviamente, um time do calibre do Fluminense não pensa desse jeito? Para mim, o Fluminense tem 2 aspectos que me chamam muita atenção. Primeiro é a postura, e é uma coisa que o Fernando Diniz falou na coletiva. É um absurdo um time como o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estar a 12 clássicos sem saber o que é vencer. E isso tem muito a ver com como a equipe entra nesses tipos de jogos. Eu vejo um time muito anêmico mesmo. E muitas vezes você olha no primeiro tempo, o Flamengo, obviamente, tem todos os méritos que o Vene destacou aqui, mas é um Fluminense que estava com medo do Flamengo. Um Fluminense que não conseguia sair da sua intermediária. E aí, obviamente, também eu vou citar aqui as escolhas do Diniz. Não tem como ele escalar, e eu digo isso, gente, de uma forma muito branda, porque eu entendo, o Diniz já calou a boca de muita gente, não tem como colocar fulano com ciclano, aí ele vai lá, coloca fulano com ciclano e dá certo. Sim. Agora, quando você perde o André, só tem o Martinelli de primeiro volante, e você coloca Ganso e Renato Augusto no campo, aí, meu amigo... Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, que tem Pulgar, que jogou muito, De La Cruz, que jogou muito também, 2 jogadores extremamente intensos, e um Arrascaeta, que domina as ações, aí você está pedindo para você perder o controle do meio campo e ser amassado. Porque volta o Luiz Araújo, volta o Everton Cebolinha, o Pedro fez uma partida maravilhosa e até discordo do Vene, não que o De La Cruz não tenha jogado muito, mas para mim o melhor do jogo foi o Pedro. É porque ele perdeu muitos gols, por isso. Mas ele é um absurdo, ele perde gol e ele faz gol, e ele incomoda, ele vai dentro. Até no próprio balanço da marcação, o Pedro conseguiu incomodar o Fluminense, e o Fluminense não conseguia sair do seu campo de defesa. Muito pelo contrário, era o Flamengo amassando e o Fluminense perdido, nervoso. Por quê? Porque seu principal jogador de saída de bola não estava em campo. Então, se você olha para frente também, o Cano, que é um grande atacante, vive uma fase muito ruim em 2024.
Eu não vi um jogo bom do Cano em 2024. A verdade é essa. Então você não consegue segurar a bola no ataque, o Fluminense sem pegada no meio campo, aí vai pro segundo tempo e o Diniz não coloca o John Kennedy. Ele opta por colocar o Lima, que até entrou um pouco melhor. O Fluminense dá uma leve melhorada ali no segundo tempo, aí o Thiago Santos é expulso e a partida vai por água abaixo. Só que me espanta muito ele preferir colocar o Lelê antes de colocar o John Kennedy. Não que o Lelê não mereça, mas o John Kennedy é muito mais jogador do que o Lelê. E eu não entendo essa teimosia do Diniz. Não dá, gente, tá muito claro. Renato Augusto e Ganso, gênios, craques, mas para jogar em meio campo intenso, principalmente sem o André, não tem a mínima condição disso acontecer. Aconteceu agora! Zagueiro Fabrício Bruno é convocado para a seleção brasileira. E mais, Gabigol treina com o grupo em primeiro dia de preparação para jogo contra o Fluminense. Tudo isso, nação, eu vou explicar agora. Boa noite, abençoadas e abençoados. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando esse like esperto, se inscreva no canal e me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. E vejam essa, zagueiro Fabrício Bruno está na lista de convocados por técnico Dorival Júnior para o Brasil. O defensor rubro-negro substitui Marquinhos, do PSG, cortado por lesão. É isso mesmo. Dessa forma, o Flamengo terá 2 jogadores na delegação brasileira. Afinal, Ayrton Lucas, nosso lateral esquerdo, também foi chamado pelo treinador. O lateral e o Fabrício Bruno participarão de amistosos contra a Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Porém, os atletas não serão desfalques no rubro-negro. Afinal, a segunda semifinal do Campeonato Carioca acontece no próximo sábado. Vamos torcer para que o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno possa desempenhar um excelente futebol na seleção brasileira. Vocês concordam? Alô, Fabrício Bruno. Alô, Ayrton Lucas. Representa o Mengão na seleção brasileira. E para finalizar, o técnico Tite pode contar com o Gabigol, o camisa 10, porém só fez uma parte dos exercícios junto ao restante do plantel rubro-negro. Foram 2 últimos jogos do Flamengo na temporada por conta de uma lesão muscular. O Gabigol deu indícios que o retorno aos gramados está muito próximo. É, nação, vamos torcer para que o nosso artilheiro possa estar no sábado em pleno Maracanã lotado, jogando contra o Fluminense, e que ele venha também balançar as redes, porque ele é o grande carrasco da equipe tricolor. Então é isso, eu tô indo nessa. Boa noite a todos, fiquem com Deus!